Muito bem, amigos, o assunto especial do nosso programa de hoje é o lançamento de mais uma obra cultural, uma obra de grande valor, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vários autores estiveram reunidos para elaborar esse estudo, esse grande trabalho, e nós queremos contar um pouco a respeito. A nossa convidada, professora Maria Amália Alvarenga, a quem agradecemos a preferência, é quem vai nos dizer qual o grande objetivo e como surgiu a ideia da elaboração desse trabalho. Certo. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentá-lo e agradecer o espaço, né, para a divulgação dessa obra. Como surgiu a ideia dessa obra? Essa obra foi ideia do Dr. Costa Machado, professor da USP, que tem várias obras publicadas e já foi nosso professor aqui no mestrado, e ele me convidou para organizar essa obra, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma lei de 2015, é uma lei recente, e comentar artigo por artigo. Então são 127 artigos e todos os artigos que abrangem essa obra falam de muitas novidades que posteriormente vão ser faladas. E para isso nós tivemos que convidar vários autores, porque são áreas muito específicas de pesquisa. Como a tarefa era muito árdua, eu convidei então a professora Luciana Zumstein para que pudesse dividir a organização dessa obra comigo. E ela convidou alguns professores da Universidade de Franca e da Faculdade de Direito de Franca, e eu convidei os meus colegas da Unesp e alguns mestrandos e mestres da Unesp, que foram meus alunos também. E assim surgiu a ideia da obra e nós, então, dividimos entre os 28 autores, cada um nas suas áreas específicas, sendo que não só são professores, advogados, não. Tem um membro do Ministério Público, tem um defensor público, tem uma terapeuta ocupacional da área de saúde, que também fez o mestrado em uma das áreas específicas, e advogados e docentes, pesquisadores. E, portanto, com tantos autores, foi possível reunir, evidentemente, ideias, sugestões diferenciadas, não é? Isso. E não de uma única autora ou autor. Isso, e esclarecendo várias dúvidas, não só para as pessoas com deficiência, mas para as famílias das pessoas com deficiência. É muito esclarecedor, muito prático, ficou muito prático esses comentários. Objetivos. Bem objetivo, bem prático e acessível ao alcance de todos. Então, na realidade, esses são os motivos pelos quais nós temos 28 autores. 28 autores. Hoje é a obra mais completa do Estatuto da Pessoa com Deficiência no Brasil. Ela é comentada artigo por artigo e anexo vão todas as legislações, resoluções, decretos que foram citados no decorrer da pesquisa. Então, se a pessoa quiser consultar aquilo que foi citado, no final tem todas as legislações pertinentes a esse estatuto e correlatos com a disciplina, direito civil, direito do trabalho, direito previdenciário e assim por diante. E aí minha próxima pergunta, evidentemente interessa a toda a classe porque é um trabalho cultural de grande valor, mas quem que você, Maria Amália, acredita que mais apreciará e pesquisará e se dedicará à leitura e à consulta a esse trabalho? Olha, nós até acabamos de fazer uma parceria com todas as APAES do Brasil. E muito abrangente, né? Como é muito abrangente, não só os professores, né, de direito, mas da saúde, da fisioterapia, da terapia ocupacional. Então, é muito abrangente. Acessibilidade, políticas públicas, etc. Em que estágio nós estamos? Muito longe do ideal, porque no momento, nós sentimos isso, uma preocupação direcionada a todas essas áreas sociais. Mas ainda estamos muito próximos do ponto de partida ou bem próximos dos objetivos finais? Na verdade, surgiu essa lei, né, esse estatuto, mas para que as políticas públicas efetivamente sejam implantadas, é necessário que todos os poderes ajudem na implantação e para que a pessoa com deficiência seja realmente incluída socialmente na sociedade e se sinta mais feliz,
mais realizada e etc. Mas para isso é necessário a implantação e efetivação de políticas públicas. Políticas públicas. E é preciso, portanto, que os nossos dirigentes, nossas lideranças tenham esse espírito público, né? Essa visão. Essa visão. Dá para admitir que já estamos caminhando bem avançados nesse plano? Apesar de ser uma obra muito avançada, eu acho que nós ainda estamos gatinhando, nós estamos no início. Mas temos a esperança que isso vá se realizar o mais breve possível. Porque é um tema muito atual, não é? Muito atual. De repente está acontecendo um despertar. Um despertar, um avanço, várias legislações, houve mudanças no Código Civil, na Constituição Federal, no direito do trabalho, no processo civil, tudo em razão dessa lei. Em função de tudo isso, mas na verdade também é um ideal de vida de muitas lideranças. Isso. De uma professora até uma autoridade que tem a caneta e condições de resolver e encaminhar tudo isso, não é? Isso mesmo, é verdade. Professora, mas durante quanto tempo vocês trabalharam? Na verdade, como nós dividimos essas etapas, nós trabalhamos 3 meses. Todos os autores cumpriram os prazos e entregaram em 3 meses. Mas a obra só ficou pronta depois de 1 ano. Em razão da diagramação, em razão do formato, das correções. Então, 1 ano. Agora, a partir do momento em que tantos autores se reuniram, vocês então tinham suas reuniões, seus encontros para debates? Como que foi? Sim, fizemos reuniões. Foi assim? Fizemos tudo para que todos seguissem a mesma regra, a mesma metodologia e assim por diante. E você acha que então chegamos aos melhores resultados? Sim, tem os melhores resultados com os melhores pesquisadores e cada pesquisador na sua área específica. Muito bem feito. Eu fiquei muito feliz, muito realizado com essa obra. Eu acho que é um sentimento que então eu posso admitir. Vai chegar a todas as pessoas que tomam agora, a partir dos próximos dias, conhecimento do lançamento do livro. Sim. Nós voltaremos então daqui a pouco, logo depois do breve intervalo, para a sequência da nossa entrevista de hoje, focalizando o lançamento do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A professora Maria Amália Alvarenga, que nos atende tão gentilmente, volta daqui a pouquinho, logo depois do breve intervalo, quando nós teremos também a presença de mais 2 entrevistadas. Um instante só. Está em busca de uma escola de qualidade para seu filho, que ofereça segurança e desenvolva habilidades e competências? Então você encontrou Colégio Infacap. Educação infantil e ensino fundamental totalmente adequados às normas da BNCC, com aulas de música, judô, balé, artes e informática criativa. Adotamos o sistema Régio Emília, um método de ensino por projetos que desenvolve a imaginação de forma participativa e coletiva. Aqui, no Colégio Infacap, as ideias das crianças são levadas a sério. Colégio Infacap. Muito bem, na sequência do nosso programa de entrevista de hoje, a professora Luciana Zumstein nos dá a honra de sua presença. Obrigado, professora. Obrigada. E uma pergunta. O termo correto utilizado é pessoa portadora de deficiência ou pessoa com deficiência? Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença em seu programa e quero aqui ressaltar que esse é um tema de muita importância para nós, né, sobretudo para nós professores estudiosos dessa área. Hoje o Brasil, ele tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Segundo o último censo que nós tivemos, quase 1/4, segundo o IBGE, 23,9% das pessoas têm algum tipo de deficiência. Então esse realmente é um dado alarmante, isso a gente vai tomando consciência quando começa a desenvolver a pesquisa sobre o Estatuto. E confesso que no início eu não imaginava a importância, né, desse estatuto para a sociedade em geral e principalmente para as pessoas que têm esse tipo de deficiência. Mas em relação à terminologia jurídica adequada,
o termo pessoa com deficiência é o mais utilizado, né? O Brasil foi signatário no ano de 2007 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E essa legislação, ela entrou em vigor no Brasil no ano de 2008. De lá para cá, o termo pessoa com deficiência foi adotado, né? Não obstante, na Constituição Federal, em 12 dispositivos legais e também em várias outras legislações infraconstitucionais, nós temos a terminologia pessoa portadora de deficiência. Então, só para esclarecer, que de lá para cá, o termo mais correto que deve ser utilizado de 2008 para cá em todas as novas legislações, e foi a terminologia utilizada no Estatuto da Pessoa com Deficiência, é realmente pessoa com deficiência. Em relação a essa deficiência, o que o Estatuto trouxe de novidade? Porque houve uma novidade muito grande em relação ao termo deficiência dentro do nosso Estatuto. O conceito hoje, ele é um conceito muito mais humanizado e ele leva em consideração o ambiente que a pessoa vive. Não apenas se ela tem uma deficiência mental, se ela tem uma deficiência técnica, né, a falta de um membro, não é isso. Exatamente, é o ambiente em que ela vive. Então eu peço permissão para aqui destacar o artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo. E esse impedimento pode ter o quê? Natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né, o qual essa pessoa, o mais importante, interação com uma ou mais barreiras que essa pessoa encontra na sociedade, ela fica impossibilitada de viver em igualdade de condições com os demais membros da comunidade. Então, essa questão do levantamento da acessibilidade, do princípio da dignidade da pessoa humana, do princípio da igualdade, né, que todos devem ser tratados com isonomia, como que a gente trabalha? Né? Essa é uma luta incansável por parte das pessoas com deficiência, no sentido de ver agora aqui, né, aprovados os seus direitos dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Uma luta que certamente não vai parar nunca, porque nós teremos sempre um desafio pela frente. Se Deus quiser. Agora, o detalhe, quase 1/5, então, das nossas pessoas, dos nossos brasileiros, tem algum tipo de deficiência. Não importa qual deficiência, mas a consciência daqueles que não têm, graças a Deus, deficiência. Esse é um lado importante, né? Eles precisam estar atentos e participativos, porque senão a causa não chegará a bom termo. É exatamente Tô isso, certo? né? O nosso trabalho como juristas, como operadores do direito também, é ajudar com que esses direitos sejam reconhecidos e principalmente que a sociedade esteja apta a receber essas pessoas que têm algum tipo de deficiência ou não. E o mais importante, até que é necessário frisar, é que a pessoa não porta essa deficiência, ela tem ou ela não tem. E muita gente que não tem essa deficiência hoje pode ter um acidente e ter amanhã. Então, grande parcela da população, né, quase um quarto, na verdade, quase 24% da população tem algum tipo de deficiência. Agora, em resumo, todos nós temos de estar bem atentos a tudo isso. Exatamente, que nós não sabemos se talvez a defesa desses direitos, né, e também levar ao conhecimento da comunidade, talvez a gente esteja ajudando em algum momento nós mesmos, né? Correto. Agora, quais os direitos assegurados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele trouxe uma série de direitos, né, assegurados. E eu fiz aqui um resuminho de alguns que eu considerei talvez os mais importantes, mas além desses existem inúmeros outros direitos que foram trazidos pela nossa lei brasileira de inclusão. A inclusão, por exemplo, da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ela tem sido cada vez maior. Então, desde a Constituição Federal de 1988 e agora com o Estatuto, essa é uma meta do Estatuto, que todas essas pessoas com deficiência possam, de uma forma ou outra, ser inseridas dentro do mercado de trabalho. Existem também algumas modificações que ocorreram na área da educação. Então, na área da educação, por exemplo, a língua brasileira de sinais, as libras, elas serão aplicadas com maior eficácia nas escolas.
a educação inclusiva, né? A questão de você receber esse aluno que precisa de uma atenção um pouco maior dentro da instituição privada. O próprio artigo 28 do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele proíbe expressamente que as instituições privadas cobrem taxas adicionais para matricular as crianças ou matricular os alunos que têm deficiência cobrando essas taxas. Então fica expressamente aqui proibido no artigo 28 qualquer tipo de cobrança de taxas adicionais além do valor da mensalidade em cursinhos, escolas, instituições privadas, universidades. É o mínimo, não é? E por aí vai, exatamente. A mesma coisa aconteceu no artigo 23 do Estatuto da Pessoa com Deficiência em relação aos planos de saúde. Às vezes a pessoa tinha algum tipo de deficiência e o plano de saúde cobrava um valor maior para fazer o seu plano. Então fica aqui também expressamente proibida essa... Bem definido. Muito bem definido dentro do Estatuto. Agora, quando você diz que os empresários já se mostram mais atentos, contratando essas pessoas, isso realmente já acontece? Isso já acontece. Desde a Constituição de 88, a gente tem visto, né, cada vez mais, em várias instituições, já tem sido uma consciência por parte da sociedade. E em relação às inovações também, só para a gente concluir, nós tivemos também a questão da acessibilidade. Tanto se fala em acessibilidade, né? São tantas empresas e imóveis sendo multados hoje em dia porque não são devidamente acessíveis, museus, casas de cultura, teatro, cinema, hoje se vê nessa questão da acessibilidade. Mas olha só o dado, apenas 10% dos museus estão devidamente adaptados para receber as pessoas com deficiência. Mas os museus, digamos, são antigos, então está em tempo de se adaptar. Exatamente, tem uma meta, foi colocado um prazo que até o ano que vem, 2020, todos deverão estar 100% adaptados. E engraçado também que em relação às frotas de táxi, 10% deverão ser acessíveis. Em relação também a outros transportes, todos os projetos eles... urbanísticos. Prédios. Exatamente, já estão sendo notificados para que estejam devidamente adequados para receber. Próprias. Exatamente. Então existe esse avanço. Existe um avanço muito grande nesse sentido. Agora a pessoa com deficiência, claro que são muitas as deficiências, lamentavelmente, mas elas também já conseguem sentir e participar e viver um pouco melhor com todas essas precauções das nossas autoridades e lideranças? Eu acho que isso tem sido trabalhado, é um passo de formiguinha, na verdade, né? Eu acho que o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi um grande avanço no sentido de se ver reconhecidos esses direitos, né, das pessoas que têm deficiência. Algumas terminologias hoje estão expressamente proibidas de serem utilizadas. Então, acho que existe sim, já existe uma conscientização por parte da sociedade para que essa pessoa tenha aí uma inclusão em igualdade de direitos com as demais pessoas da sociedade. Então, essas pessoas já sentem isso, já vivem um pouco melhor em função de tudo isso? Creio que sim. Creio que sim. Hoje mesmo, conversando com o meu mais novo, pequenininho em casa, com 12 anos, né? E ele queria entender um pouquinho o que era o livro que a gente estava organizando. E eu tentei explicar um pouquinho, olha, Gu, esse livro, ele trata dos direitos das pessoas que têm deficiência. Na sala dele tem uma criança com deficiência, na escola existem várias pessoas com deficiência, nós temos alunos com deficiência, né? E eu disse a ele, na verdade, é uma legislação que traz os direitos da pessoa com deficiência para que elas sejam tratadas com igualdade de direitos com as demais pessoas da sociedade. Mas aí ele me fez uma pergunta. Ele virou para mim e falou o seguinte, mas como que eu vou tratar de forma igual? E, por exemplo, como é que eu vou jogar futebol com meu amiguinho que é cadeirante? E aí vem esse problema, né? Então, os desafios. E, na verdade, o que essa lei tenta, principalmente no artigo 2º, quando ela fala do ambiente em que essa pessoa vive, a gente tem que trabalhar a conscientização da sociedade para que arrume alguma forma dessa pessoa ser inserida, da forma dela. Para que cada um ajude. Para que cada um ajude. E é possível. É possível? Com certeza é possível. Eu até tinha destacado aqui uma frase de Aristóteles, né? Por favor. Que ele coloca o seguinte,
que na verdade foi positivado no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Então não é um tratamento diferente, não é isso que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe. É muito pelo contrário. É entendimento. Na verdade, você tem que adequar, tem que existir uma conscientização da sociedade para que essa pessoa seja inserida da forma que ela precisa, né? Então, quer dizer, eu não posso dar a ela as mesmas condições que outras pessoas conseguem, né? Mas eu tenho que trazer meios para que ela seja inserida em igualdade de direitos na sociedade. De condições, né? Com dignidade, lógico. Professora Luciana Zumstein, muito obrigado pela presença. Obrigada. Sua entrevista muito esclarecedora a respeito do lançamento do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Parabéns pela participação nessa obra. Eu que agradeço. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Muito bem, na sequência dessa nossa entrevista especial de hoje, focalizando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o livro que agora está sendo lançado, a professora Edvirge Rodrigues é a nossa entrevistada. E a ela eu pergunto, professora, a pessoa com deficiência precisa ser interditada ao completar a maioridade? Bom, Realindo, é um prazer estar aqui com você, uma alegria, podendo falar um pouquinho sobre esta obra tão importante, né? Não apenas no mundo jurídico, mas também para toda a nossa sociedade. Bem, dentre as principais alterações que o Estatuto da Pessoa com Deficiência provocou aí no nosso ordenamento jurídico, em especial, foi justamente com relação à teoria das incapacidades, que trata justamente, né, que determina então quais pessoas são consideradas absolutamente incapazes ou relativamente incapazes. Ou seja, quais pessoas precisam ser interditadas ou não. E certamente nem todas. Certamente nem todas. Então, vou fazer só um paralelo de como era antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência e como é hoje, para quebrar justamente esse paradigma. Por favor. Então, antes da Lei Brasileira de Inclusão, o Código Civil, ele determinava, né, inclusive no próprio texto de lei, no artigo 3º do Código Civil, ele trazia que algumas pessoas, em razão da sua deficiência, né, algumas deficiências mentais, por exemplo, poderiam levar a pessoa a uma incapacidade absoluta. Nesse caso, sim. Sim. Então, em uma situação que pudesse tirar o discernimento dessa pessoa com deficiência. E por essa razão, ela precisaria ser, então, ter um curador, né, que deveria, então, cuidar dos seus interesses. Em outras situações, dependendo então do grau de discernimento dessa pessoa com deficiência, ela seria considerada relativamente incapaz. E ainda assim ela precisaria de um curador, mas para lhe prestar assistência. Então, ou seja, para que os atos da vida civil pudessem ser praticados, mas com a anuência de um curador. Assistência. Com a assistência. Após, então, a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a teoria das incapacidades, ela sofreu uma mudança brusca. Em que sentido? Hoje, nós não temos mais pessoas, em razão da deficiência, né, consideradas incapazes. Totalmente incapazes, então, não temos. Então, ou seja, a deficiência já não é mais uma razão que leva à incapacidade da pessoa. A lei protege esse lado. Sim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência deixa isso muito bem claro, já provocou então uma alteração no nosso Código Civil. Então, ou seja, o Código Civil hoje fala que só pode ser considerado uma pessoa absolutamente incapaz em razão da idade. Então, aqueles, né, que ainda não completaram os 16 anos de idade e aí precisam então de uma representação. Com relação aos relativamente incapazes, existe uma exceção, né, que aí, em algumas situações, dependendo, então,
do grau, né, de discernimento que essa pessoa tenha, em razão da sua deficiência ou não, ela pode ser considerada relativamente incapaz. Mas a regra hoje, então, Realindo, é da capacidade plena. Então, ou seja, a pessoa com deficiência, ela não precisa ser interditada. Ela tem a sua capacidade plena para exercer os atos da vida civil, seja para realizar negócios jurídicos, seja para se casar, decidir sobre o número de filhos, adotar e tudo mais. O Estatuto, portanto, é um avanço. Sim, o Estatuto ele veio para trazer uma mudança de paradigma. Então, antes nós tínhamos, né, o binômio que era a dignidade e vulnerabilidade. E hoje nós temos a dignidade e liberdade. Então, ou seja, o Estatuto ele trouxe, ele preserva a dignidade da pessoa com deficiência e, ao mesmo tempo, ele permite essa liberdade para que a pessoa com deficiência possa conduzir a sua vida da maneira como ela entender melhor. Ok, parabéns, professora Edviges, uma das autoras desse livro importante que estará sendo lançado agora nos próximos dias e que nos concede essa brilhante entrevista. Obrigada. O que mais você acrescentaria? Sim, o Estatuto também, Realindo, isso é importante destacar, eu serei breve, porque na realidade muito se fala, alguns discordam, na verdade, desse posicionamento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no sentido de que algumas pessoas com deficiência não têm, de fato, certo discernimento para conduzir a sua vida sozinho, né? E o Estatuto, ele inovou, então, ao trazer o chamado Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, que é um instituto em que essa pessoa ela pode escolher duas pessoas que ela confia, né? Que são os chamados apoiadores. É um instituto que deve ser realizado a pedido da pessoa com deficiência e deve passar, então, por uma homologação judicial. E, a partir de, então, esses apoiadores, eles também participarão daqueles negócios, né? Das decisões. Isso, das decisões que foram estipuladas naquele termo, que é o considerado o termo de apoio. Então, também é um instituto que está sendo estudado, né, cada vez mais, é algo novo para a nossa realidade jurídica, mas é algo que realmente enaltece os direitos da pessoa com deficiência. Obrigado, professora Edviges. Obrigada, Realindo. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Muito bem, no encerramento do programa Entrevista de hoje, nós retornamos com a agradável entrevista com a professora Maria Amália Alvarenga, que agora nos responde a respeito dos lançamentos, os dias, as datas, locais, para que o nosso público tenha ideia, e possa até acompanhar. Primeiramente, nós vamos iniciar o lançamento para a comunidade francana, para os amigos, familiares dos autores, na OAB Franca, no dia 26 de agosto, às 19h30. E vai ser o primeiro lançamento, então nós vamos fazer algo assim, mais especial, não para o alunado ainda, mas para as autoridades de Franca, juízes, promotores, todas as pessoas que têm interesse, familiares e amigos. Correto, esse é o primeiro. Esse é o primeiro lançamento. E virão outros? Virão mais 3 lançamentos, por enquanto. Por favor. O segundo lançamento é muito importante, porque vai ser no Memorial da América Latina, a convite da FEAPaz, né, as APAES do Brasil. Vai ter uma entrevista sobre os direitos da pessoa com deficiência, né, a inclusão, da esposa do Dr. Sérgio Moro, a Rosângela Wolff Moro. Ela vai fazer uma palestra sobre isso e, em seguida, entrarei eu falando um pouco dos direitos do nascituro e lançando a nossa obra. Isso acontecerá no Memorial da América Latina em São Paulo. 30 de agosto? No dia 30 de agosto. Correto. E
nós ficamos muito lisonjeados, porque vai ser muito bom, a abrangência vai ser muito grande com relação a isso. E lá também nós pretendemos, então, doar a obra não só para a esposa do Dr. Sérgio Moro, que é a diretora jurídica hoje das APAES, mas também para a esposa do nosso presidente, que defende essa causa. Marcante, né? Não é? Marcante. A Michele Bolsonaro. Muito bem. Outros lançamentos, outras datas? O terceiro lançamento nós vamos fazer em São José do Rio Preto. Por que São José do Rio Preto? Quem prefaciou a nossa obra foi o Dr. Eudes Quintino de Oliveira Júnior. Ele é o reitor da UNORP em São José do Rio Preto. E por que a escolha do nome dele? O Dr. Eudes, ele é mestre em Direito, professor de Direito Penal, mestre em Direito pela Universidade de Franca, mas ele é doutor pela Universidade de Medicina. Então, ele engloba os dois. E falando com ele sobre isso, ele prefaciou a nossa obra muito bem prefaciada e vai fazer, então, o terceiro lançamento lá na UNORP, em São José do Rio Preto, na universidade onde ele é reitor. E isso ocorrerá no dia 25 de setembro. De setembro. Bom, professora, antes de mais nada, eu posso dizer, com relação a você, aos demais autores, é uma realização pessoal? Olha, para mim, que acabo de me aposentar na docência, foi das maiores realizações da minha vida. Uma das maiores felicidades que eu tive na minha vida. Como eu iniciei dando aula na Universidade de Franca, depois fiquei 3 anos na Faculdade de Direito de Franca, depois 15 anos na Unesp, eu passei pelas 3 universidades. E quando me surgiu esse convite para organizar essa obra, e eu pude contar com professores de todas as universidades, inclusive de outras áreas, nas suas áreas de pesquisa, eu fiquei muito feliz. Mas a minha maior felicidade foi quando me chegou às mãos o exemplar, e muito bem feito, muito bem formatado e muito bem diagramado. E isso me deu uma alegria imensa, e saber que nós vamos poder colaborar com essa parcela da sociedade que merece essa inclusão e merece realmente ser feliz dentro da nossa sociedade. E antes de mais nada também um alerta geral para a sociedade como um todo. Isso, um alerta geral. E tem um último lançamento que eu não falei, que eu preciso falar, que vai ser a Semana Jurídica da Universidade de Franca, que vai acontecer a partir do dia 24 de outubro. E lá também nós vamos ter a presença do nosso coordenador, o Dr. Antônio Cláudio da Costa Machado, e também de vários autores. Muito bem, a professora Maria Amália, eu preciso fazer essa referência muito especial, ela é esse encanto de pessoa que uma vida inteira dedicada à educação, mas vem do próprio pai, do berço. Ela é filha do queridíssimo professor João Alves Pereira Penha e a gente tem as melhores recordações sobre ele. Então, parabéns também por isso e por tanta dedicação à cultura e à sala de aula na nossa cidade. Parabéns, professora. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de poder divulgar nossa obra no seu programa. Muito bem, eu agradeço, portanto, às professoras, a Luciana, a Edvirges, a Maria Amália, que nos trouxeram todos esses esclarecimentos a respeito do lançamento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o assunto especial do nosso programa de hoje. E obrigado a você, telespectador. Até a próxima ocasião.